Irmãos, graça e paz. Vou cantar o hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo e Santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Agora, durante esse cântico, os irmãos estão em liberdade para entregar os dízimos e ofertas. Digno de glória e de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há.
não há outro igual a ti, digno de glória e de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti. Creoni? Senhor Deus, querido eterno Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, te agradecemos pela oportunidade de respirar, nós te agradecemos por esse culto que vamos ter agora, que o Senhor vem estar falando aos nossos corações, te agradecemos pelas ofertas, e que o Senhor venha estar abençoando cada um, aqueles que ainda não têm um emprego para estar ajudando na obra, que o Senhor venha estar abençoando com as portas do emprego. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Nossa primeira EBD do ano, né? Graças a Deus, mais um ano, né? 2023, que o Senhor nos concedeu. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? E vamos fazer de tudo para cada dia a EBD ser melhor ainda, né? Vamos ler o Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Vamos todos ficar de pé, por favor? Durante o ano, vocês vão ver outros irmãos aqui dando abertura também, viu? Prepare-se. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos ler todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada, ela serve para guiar os nossos passos, né? E a luz, ela serve para iluminar o nosso caminho, para orientar o nosso caminho. E aquele que encontra essa palavra, né, ele é feliz, ele é mais do que feliz, né? Então vamos lutar para aqueles que andam em trevas também possam conhecer essa palavra, né? Amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos chamar aqui todos os nossos professores da IBD, que nós vamos orar por você. Como é o primeiro domingo do ano, né? Para nós da IBD, vamos estar colocando, né, os nossos professores nas mãos do nosso Deus, porque são pessoas que dedicam, né? Que estudam para poder ensinar, né? E que o Senhor cubra eles de bênção, né? De sabedoria, para que possamos ter um ano aproveitoso, bem aproveitoso, mesmo que nós possamos, né, aprender bastante esse ano, a palavra de Deus. Vou pedir ao pastor que esteja orando, né, pelos nossos professores, colocando eles nas mãos do Senhor. E logo depois o pastor vai estar dando os avisos, e assim, né, os irmãos vão estar dispensados. Aliás, para ir para suas classes, viu, quem está lá. Não para ir embora, hein? Amém, irmãos, bom dia. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus.
Senhor, nós te damos graças por essa manhã que o Senhor nos dá, Senhor. Te damos graças porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos, de acordarmos nessa manhã. A tua misericórdia foi renovada mais uma vez e estamos aqui como corpo, como família, igreja do Senhor, para esse momento de estudo da tua palavra, quando ela mesma diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui vieram nessa manhã para cultuar o teu nome, aprender da tua palavra. E agora nós apresentamos, Senhor Deus, a ti a vida de cada professor da escola dominical. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. Que o Senhor Deus lhes deu esse dom tão importante que é o dom de ensino. E eles, Senhor Deus, nesse ano, Pai, eles vão nos servir, ensinando, nos ajudando a entender, refletir, meditar na tua palavra. Que cada um dos nossos professores sejam usados pelo Senhor, que eles sejam despertados, venham adquirir mais entendimento, conhecimento da tua palavra, e que os alunos da escola dominical possam aproveitar esse tempo tão importante e que ao longo desse ano também possa haver crescimento, multiplicação de alunos nessa escola, para que o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui, essa igreja local, seja edificado, possa crescer, multiplicar para a glória do Senhor. Então, Senhor Deus, pedimos isso e nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu esqueci, pode sentar, apresentar os professores primeiro. Lidiane, Eliomar e Luiz, eles estarão na classe, né, dos jovens e adolescentes. E o irmão Paulo, Valdeci e o irmão Alexandre será professor dos adultos aqui dentro, tá bom? Está apresentado e agora podeis... Ah, desculpa, irmãos. Esqueci, a gente às vezes lembra, as irmãs é super importante, né? Professor das crianças. A Estela, né, juniores, Estela, irmã Ladi. A Sueli não está aqui, né? A Sueli Melo, que é a minha cunhada, ela estará juntamente com a irmã Albertina na sala dos principiantes, juntamente com primários. E se você sabe que você tem um dom de ensinar a criança, gosta de mexer com criança, irmãos, vamos dar uma mão para... Vão aí, né, levantar o seu dedinho aí e poder trabalhar na EBD, porque nós estamos precisando mais de 2 professores de criança. Porque nós juntamos principiantes e primários, porque não temos professor, né? E vamos levantar aí as mangas e trabalhar para nós poder ensinar essas crianças, né? E estar ajudando assim as irmãs. Agora sim, podeis sentar. Oi? E o irmão Luiz pediu para avisar que os jovens e adolescentes estarão na classe, lá, nas últimas classes lá, na classe do meio, a antiga classe dos embaixadores, tá bom? E, irmão, espera só um pouquinho que o pastor vai dar os avisos, tu esquece do pastor também. É o primeiro dia, irmãos, eu estou nervosa. Amém, amém. Queridos, que é o início da nossa escola dominical nesse ano e queremos que os irmãos possam aproveitar ao máximo nesse tempo aqui. Então, quero lembrar-los que sempre quando começar 9 horas, nós vamos fazer essa abertura aqui primeiro. Nós vamos louvar a Deus, ler a palavra, vamos ter momento de dizimar, de ofertar, vamos ter esse momento de comunicações, e depois cada um dos irmãos vão ir para as suas classes, e lá vai, como a nossa própria irmã Creuni falou, a nossa classe vai até às 10h20, e aí já... Depois, cada um dos alunos já estão dispensados para as suas casas. Se você quiser ficar aqui depois do horário, das 10h20, se não for dessa classe, pedimos para você não falar alto, para não atrapalhar a classe que está aqui, caso a sua classe termine antes, porque vai ter uma classe aqui dentro. Então, nós pedimos a cooperação, principalmente das crianças juniores, caso termine alguns minutos antes que essa classe aqui tiver continuidade, faça silêncio para não atrapalhar os nossos irmãos aqui. E quero pedir aos irmãos que venham estar
apoiando os cultos semanais da igreja. Às terças-feiras nós aqui estamos orando uns pelos outros. Está sendo um tempo muito bom de oração e quero convidar você, irmão e irmã da nossa igreja, venha para a gente orar uns pelos outros. Isso é muito importante. Como nós vamos precisar de orar ao Senhor nesse ano diante dos desafios que nós temos pela frente. E eu não tenho dúvidas, somente vamos conseguir superar isso através da oração, da súplica, da intercessão. Mas além de oração, nós precisamos de aprender da palavra de Deus. Quinta-feira nós estamos aqui para meditar na palavra. E nós estamos aqui com estudos voltados para a história do povo de Israel. Então, os irmãos estão vindo aqui para dar os estudos. Os irmãos têm se preparado ao longo da semana para esses estudos, irmãos. Então, venha para você participar, venha para você aprender da palavra do nosso Deus. E no próximo domingo, após a EBD, nós teremos aqui uma assembleia extraordinária para que nós venhamos substituir alguns nomes da nossa diretoria estatutária da igreja, segundo o presidente, o vice-presidente, tesoureiro e conselho fiscal. Obrigado pela lembrança, tá? Então, vamos participar. Próximo domingo, às 18h30, antes do culto, eu quero ter uma palavrinha com todos os nossos irmãos que foram eleitos nesse ano para trabalhar, tá? Então, coloca na sua agenda você que foi eleito nesse ano para trabalhar na igreja. Próximo domingo, às 18h30, antes do culto, quero ter uma palavrinha com você, tá bom? E agora sim, vamos para nossas classes. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós iremos começar a quarta marca das 9 marcas que nós estamos estudando, a respeito de uma igreja saudável. Se você ainda não adquiriu, o livro é esse, 9 marcas de uma igreja saudável. E esse livro ele trata de temas muito pertinentes, à realidade das nossas igrejas, principalmente aquelas que nos levam a ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã de santificação, uma vida cristã que é totalmente voltada para a palavra de Deus. E hoje nós iremos começar, somente uma introdução, e um tópico, sobre o tema, o entendimento bíblico da conversão. Quando nós pensamos em conversão, nós entendemos que por diversas vezes, talvez até uma centena de vezes, falamos sobre esse tema aqui na igreja. Mas isso é tão importante que nos remete ao significado do que é conversão. Conversão, na verdade, é a abertura da porta para nós entendermos o que é a vida cristã, o que é você ter Jesus, o que é você entender que é morar no céu, o que é regeneração, o que de fato é servir a Deus, o que de fato é os ensinamentos bíblicos para aqueles que são os verdadeiros convertidos. É por isso que nós trabalhamos tantas vezes este mesmo tema, porque nós não podemos esquecer de maneira alguma dos princípios bíblicos que nos direcionam. E aí, este é uma questão primordial para a vida cristã. Baseado nesses estudos que nós devemos nos perguntar se de fato nós somos convertidos, se de fato nós somos novas criaturas, se de fato nós fomos alcançados pelo Evangelho. Por isso que é muito importante nós sempre voltarmos a esse tema.
sempre chegarmos diante da palavra de Deus e lermos os textos que tratam desse tema especificamente. E é justamente isso que eu venho propor aos irmãos essa manhã. Para nós termos um entendimento bíblico de conversão, nós iremos trabalhar esse tema durante esse mês, né, nos domingos deste mês, mas também nós iremos trabalhar os textos bíblicos que tratam deste assunto. Então, a gente precisa ficar bem focado nessa questão, porque, de fato, a igreja tem mudado, as igrejas têm mudado muito o seu perfil em relação à palavra de Deus, porque abandonaram a essência da palavra de Deus que trata da conversão. E aí a igreja tem abraçado novos valores, tem abraçado novas práticas, tem se entregado ao modernismo, tem se entregado ao modismo, tem se entregado a outras realidades que fogem da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos sempre voltar e sempre colocar na balança, né, as nossas práticas, a nossa mensagem, né, a nossa vida, e avaliarmos diante daquilo que a Bíblia fala que é conversão, diante daquilo que a Bíblia fala que é regeneração, diante daquilo que a Bíblia fala da mudança de vida. E aí nós propomos isso nessa manhã. Queremos ter o propósito de pensarmos nesse aspecto nessa manhã. E aí o livro vai falar, né, sobre o entendimento bíblico de conversão, e ele traz algumas perguntas. E a primeira pergunta é a que nós vamos nos esforçarmos muito para respondermos nessa manhã. E a primeira pergunta é: a mudança é necessária? A mudança é necessária? Precisa de fato ocorrer essa mudança? Será que sem essa mudança de vida, nós somos convertidos, nós somos cristãos, nós servimos a Deus? Então, a importância da lição nessa manhã está em responder se a mudança é de fato necessária. Se é de fato necessária. Se não é necessária, será que nós podemos continuar vivendo a vida que nós vivíamos antes? Né? A velha vida, ela pode ser continuada, praticada. Nós podemos estar aqui reunidos, pregando, falando que somos filhos de Deus e praticando a velha vida? Será que podemos fazer isso? É coerente isso com a palavra de Deus? É correto isso diante da palavra de Deus? Então, também nós precisamos nessa manhã avaliar nossas práticas. Avaliar nossas práticas. Porque saber a palavra de Deus e não praticar é ser, no mínimo, hipócrita. Mas, na verdade, a palavra diz que quando nós sabemos ela e não praticamos, nós também não somos bem-aventurados. Porque bem-aventurados são aqueles que sabem e praticam. Então, diante dessa pergunta, nós iremos ler alguns textos, né? E esses textos, todos eles vão nos mostrar por que precisa haver mudança. Por que precisa haver mudança? Porque nós não conseguimos servir a Deus, não conseguimos ter em nossas vidas o aspecto verdadeiro, genuíno da conversão, se nós ainda não somos enquadrados nesses textos que nós iremos ler. Então, por isso que eu quero chamar a sua atenção hoje para a gente ler alguns textos, para a gente não interpretar esses textos no sentido de expor esses textos nessa manhã, mas fazer a leitura deles. E essa leitura precisa provocar em nós essa reação em relação à mudança, em relação ao aspecto bíblico da conversão. E depois, nos outros domingos, nós iremos pensar, aprofundar, iremos analisar esses textos para a gente entender de fato esse aspecto bíblico da conversão. Então vamos lá, irmãos. Eu quero convidar você a abrir João capítulo 3, que é o primeiro texto, e nós vamos ler alguns versículos desse texto, porque é nele que Jesus começa a direcionar a respeito dessa resposta, se a mudança é ou não necessária. E antes de fazer a leitura de João, porque aí nós estamos no Novo Testamento, desde o Velho Testamento, desde de Gênesis, quando Deus conversava com Adão, e tinha um relacionamento direto com Adão, desde ali existe o pecado. Desde ali existe o pecado. Lá no Jardim do Éden, através do ato de desobediência daquele casal, a partir dali da criação de Deus, passou a existir a natureza do pecado,
passou a existir a escravidão do pecado, passou a existir a separação entre o homem e Deus. E quando nós fazemos uma leitura bíblica focada nesse assunto, nós vamos entender que a mudança do Jardim do Éden afetou toda a face da terra, afetou todos os animais, afetou toda a natureza e também mudou nossa perspectiva de vida. Essa mudança aconteceu lá no jardim, lá no início da criação, e ela vem afetando diretamente o mundo até os dias de hoje. E só haverá uma mudança, de fato, nesse aspecto da natureza do pecado, essa luta da carne contra o pecado, da natureza do pecado contra a natureza de Deus, quando Cristo voltar e nos resgatar para o céu. Fora disso, sempre haverá essa luta. Fora disso, sempre haverá essa grande batalha entre o que o pecado deseja e entre o que o Espírito nos manda fazer. Então, lá no Jardim do Éden já começou essa luta. Mas depois nós vemos no Velho Testamento também Davi com essa mesma orientação em relação ao pecado. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era um homem isento de pecar. Não era. E a Bíblia não esconde de nenhum personagem, de nenhum de seus personagens, a Bíblia não esconde suas fraquezas. A Bíblia se torna cada dia mais um livro confiável, porque ela narra até mesmo os aspectos negativos dos seus personagens. E Davi foi um homem que cometeu vários pecados. Foi um homem que cometeu vários erros. Foi um homem que sofreu muito, porque, de fato, ele estava propício a pecar. E todas as vezes que ele descuidava, todas as vezes que ele deixava de vigiar, ele cometia um pecado. E aí, ele também fala disso. E nós podemos ver vários salmos mostrando que o pecado invadiu o reinado de Davi, que o pecado invadiu a família de Davi, que o pecado estava nos corações dos filhos de Davi, que o pecado estava no seu próprio coração. E vemos, tanto nos Salmos, quando nós lemos outros textos que referem-se aos Salmos, todos eles direcionam que o homem, ele de fato nasce no pecado, luta a vida toda contra o pecado. É por isso que nós, nessa igreja, nós sempre falamos sobre a natureza humana, que ela é totalmente depravada. Existem muitos ensinos a respeito do homem, mas o ensino verdadeiro, que existe uma depravação total. O homem, ele errou e pecou e desobedeceu a Deus no Jardim do Éden, e a partir dali houve uma depravação total. Ele não pecou pelas metades, ele não deixou de seguir a Deus pelas metades, ele ficou totalmente depravado, ele ficou totalmente destruído da presença de Deus, ele ficou totalmente separado de Deus. E Davi era um desses homens que tinha esse sentimento. Todas as vezes que ele pecava, todas as vezes que ele estava vivendo em pecado, ele olhava para Deus e sabia na sua consciência que ele estava vivendo em desobediência a Deus. Os profetas também, eles fazem esse apanhado, eles fazem esse relato, e eles mostram que, infelizmente, o povo de Israel vivia longe da presença de Deus. Quantos profetas apontam o pecado do povo de Israel, e quantas vezes o povo de Israel dizia para os profetas: não, profeta, deixa nós vivermos nossa vida de qualquer jeito. Quantas vezes os falsos profetas pregavam contra o povo de Israel, pregavam a favor do povo de Israel, dizendo: olha, povo de Israel, viva da desobediência, viva no pecado, Deus não vai cobrar de vocês isso. Mas os verdadeiros profetas diziam: não, Deus vai nos cobrar esse erro, esse pecado, essa desobediência. E aí nós vemos Isaías dizendo: olha, infelizmente, Senhor, infelizmente, nós estamos vivendo em um profundo pecado, E Isaías fala assim: olha, Senhor, ai de mim, que sou um homem pecador, ai de mim que estou no meio de um povo pecador, quem sou eu para que possa estar na tua presença? Na visão de Isaías capítulo 6, ele se encontra totalmente desqualificado para a presença de Deus. Mas mesmo assim, Davi reconhece o seu pecado, Davi reconhece o pecado do povo de Israel,
e Davi implora, né, diante de Deus que eles possam voltar a ter um relacionamento com Deus. E aí, né, nós vamos chegar, né, embora os outros profetas também fazem esse apontamento, nós vamos chegar no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus faz um ensino completo e amplo e profundo a respeito do homem estar separado de Deus, do homem não ter nenhuma condição de chegar diante de Deus. E esse ensino de Jesus, né, nós vamos ler João 3 agora, ele é muito claro em dizer que não há nada que o homem possa fazer para que ele possa voltar a ter uma relação verdadeira com Deus. Somente Deus, através da morte de Cristo na cruz, através do arrependimento dos nossos pecados, através da confissão dos nossos pecados, é que nós voltaremos a ter uma relação verdadeira com Deus. Então, vamos ler João 3, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, e aí nós vamos ler, e a história de João, é a história do encontro de Jesus com Nicodemos, e esse texto, ele traz no seu contexto, né, nas suas entrelinhas, o aspecto, né, da regeneração, do novo nascimento. É nesse texto que nós podemos começar respondendo que a mudança é de fato necessária. É aqui que Jesus mostra que sem a mudança não há relacionamento com Deus. E quando nós lemos esse texto, eu vejo de forma crítica como as igrejas estão ignorando a palavra de Deus. Porque hoje há muitas igrejas, centenas de igrejas, talvez a maioria das igrejas, que elas não pregam mais contra o pecado. Para essas igrejas, para esses pregadores, não existe mais a necessidade de mudança. As pessoas não precisam mudar. Então, quando nós lemos texto igual João 3, e nós vamos perceber o quanto essas pessoas estão equivocadas. Quando uma igreja, ela escolhe não pregar contra o pecado, ela está ignorando as palavras de Jesus com Nicodemos. Quando um pregador, ele escolhe não pregar dizendo que existe inferno e que aqueles que não quiserem obedecer a palavra do Senhor, aqueles que não quiserem submeter a lei de Deus irão para o inferno, esses pregadores e essas igrejas estão dizendo às pessoas que João 3 é desnecessário. Essas pessoas estão dizendo que não é preciso haver mudança. Não é preciso haver mudança. Talvez quando nós fazemos isso, talvez quando nós adotamos essa postura, nós estamos dizendo que vir para a igreja e ficar aqui na igreja é o bastante para ser salvo. É o bastante para ser salvo. Talvez quando nós fazemos isso, quando nós não pregamos contra o pecado, quando nós não pregamos que a lei de Deus, quando nós não pregamos que existe inferno e que as pessoas que não estão com Deus, elas irão para o inferno, nós estamos dizendo que as pessoas poderão vir para cá, ficarem aqui, que aqui é o bastante para serem salvas. Mas o erro é tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. É preciso haver uma mudança genuína. Eu comecei dizendo que a regeneração, a conversão, ela é a porta de entrada para uma nova vida. E se não houver uma regeneração, se não houver uma conversão, essas pessoas jamais entrarão por essa porta. Jamais estarão nesse lugar. Jamais terão uma vida transformada. Jamais serão diferentes. E quando eu sou omisso em pregar sobre o pecado, em confrontar a realidade das pessoas com a realidade da palavra de Deus, eu estou permitindo que essas pessoas continuem vivendo o seu mundo de pecado. Quando eu sou omisso em pregar a realidade bíblica em relação à realidade do mundo, eu estou permitindo que essas pessoas continuem os seus caminhos em direção ao inferno. Então, é preciso, é missão da igreja, é missão de todo crente pregar a relação bíblica do pecado
com a lei de Deus. A lei de Deus. Deus, ele é muito sério para permitir que essas pessoas continuem pregando errado. Para permitir, de forma sem nenhum castigo, podemos ter certeza que haverá castigo para essas pessoas que fazem isso, para dizer o mínimo, né? Que essas pessoas continuem pregando a palavra como se fosse palavra de Deus, mas elas não entendem que é preciso pregar sobre o pecado, é preciso pregar contra o pecado, e é preciso dizer que existe inferno e que as pessoas irão para lá. Então, todos os pregadores que vocês ouvirem, que vocês estiverem em sua presença, ou que estiverem nessa igreja, que forem omissos em relação ao pecado, que forem omissos em relação ao inferno, nós precisamos pensar seriamente sobre essas pessoas, porque elas não estão pregando o verdadeiro evangelho, porque elas não estão pregando sobre a conversão, porque elas não estão considerando que é necessário haver mudança. Elas não estão considerando isso. Para elas isso não é necessário. João 3, nós vamos começar pelo versículo 3. Eu disse que nós iremos fazer um apanhado dos textos a respeito da conversão. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a primeira fala de Jesus no seu diálogo com Nicodemos é dizer que precisa haver mudança. E quando Jesus fala isso com Nicodemos, ele fala: olha, Nicodemos, eu sei que você está pensando que você está velho e precisa nascer fisicamente novamente. Mas o nascimento, Nicodemos, é um nascimento espiritual. É uma mudança da realidade espiritual. E aí, essa contradição para Nicodemos trouxe para ele uma grande perturbação desse aspecto. Mas é isso que Jesus fala. Se não houver uma mudança espiritual, se não houver uma mudança na natureza bíblica, no sentido de nascer de novo, não há conversão. O versículo 6 do capítulo 3 de João: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja bem, os irmãos, que esse versículo não precisa nem usar nenhum recurso para interpretá-lo. Se você souber uma noção de gramática, você vai entender que ele está separando duas coisas. O que é nascido da carne é carne, vírgula. É separado do que é nascido do Espírito é Espírito. Não é? Basicamente, ele está dizendo que são coisas diferentes, são situações diferentes, que aquele que é nascido da carne, ele, se não houver uma mudança na sua natureza espiritual, ele continuará sendo carne. Ou seja, Nicodemos, você continuará sendo esse velho homem, se não houver um nascimento espiritual em você. Irmãos, o nascimento espiritual, ele é muito diferente daquele que nasce da carne, são coisas separadas. Então, para de fato haver conversão, para de fato haver mudança, e acabamos de afirmar várias vezes que a mudança é necessária, é preciso haver um nascimento espiritual. Eu disse há pouco que hoje o que as igrejas estão fazendo é aceitando as pessoas como cristãs sem haver nascimento espiritual. Porque para essas pessoas, para esses líderes, para essas igrejas, é muito importante, é mais importante do que ser salvo, ter uma igreja cheia, ter uma igreja lotada, ter uma igreja onde há uma aderência gigantesca nela. Porque para eles o mais importante é que a igreja seja uma igreja poderosa, grande, rica, do que uma igreja de salvos. Então, nós precisamos fazer esse equilíbrio. É preciso interpretar esse versículo como ele é na sua natureza, na sua simplicidade. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando eu não tenho discernimento para isso, eu penso que quem nasceu do Espírito é igual a quem nasceu da carne, e quem nasceu da carne é igual a quem nasceu do Espírito. Mas o texto bíblico não me permite fazer isso, não me permite. Eu preciso separar esses dois nascimentos.
Eu preciso separar esses dois nascimentos. Eles não são iguais e eles possuem valores diferentes e eles vão para lugares diferentes. Quem não nasceu do Espírito, ele não tem o mesmo sentido de quem só nasceu da carne. Quem nasceu da carne é separado de quem nasceu do Espírito. Então é nisso que entra a mudança. Quando ocorrer a mudança, aí sim houve o nascimento espiritual. Vamos lá no versículo 19 agora. Versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, aqui está também, né, a continuidade do que nós começamos a falar no versículo 6. Aí ele fala, né, da luz e das trevas. Aí ele difere, né, um pouco a sua colocação. Que é luz, o que é trevas é diferente do que é da luz. Então ele faz uma colocação agora que nós começamos a esclarecer, começamos a ter uma luz daquilo que é espiritual e começamos a ter um discernimento daquilo que é carnal. E aí ele fala: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? E aí, né, ele vai falar porque não creu, né, no unigênito Filho de Deus. E a condenação é básica, né? A condenação é clara, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que as luzes. E isso difere, né? Nós vamos ver os resultados por causa das obras, né? Suas obras falam por si. Então, a mudança, ela também faz-se no sentido prático. As obras dos homens, elas falam sobre quem são os homens. O que é você, as pessoas sabem através dos frutos que você produz. Quem sou eu, as pessoas conhecem pelos frutos que eu produzo. Não adianta, né, e a gente vê muito isso, né, não adianta eu falar, não adianta eu fazer propaganda de uma coisa que as pessoas olham em mim e não veem isso em mim. Não adianta. O que as pessoas vão conhecer a nosso respeito é aquilo que elas enxergam em nós, no nosso dia a dia, através das nossas obras. É por isso que Jesus também, em uma outra oportunidade, ele falou que as árvores são conhecidas por seus frutos. As árvores são conhecidas por seus frutos. E, né, aquelas árvores que produzem bons frutos, elas têm o seu valor. E aquelas árvores que produzem frutos ruins, elas também têm o seu valor negativo. E aí, né, isso traz uma responsabilidade muito grande para nós. Porque se hoje as pessoas conhecem o reino de Deus, elas conhecem através daquilo que ela vê em nós. Ela conhece através da propaganda que nós fazemos do reino de Deus. Eu já disse para os irmãos que alguns anos atrás, né, talvez há mais de 2 décadas, quando você falava que era membro dessa igreja, eles falavam assim: mas você é da igreja que o irmão tal que não paga os outros faz parte? Você é da igreja tal que o pastor comprou comigo aqui e não me pagou? As pessoas conheciam essa igreja com essa imagem. E é bom que, né, a gente entenda que esta é a imagem que as pessoas veem do reino de Deus. Olha, você faz parte daquela igreja ali? Não, eu não quero ir naquela igreja. As pessoas que vão para o céu lá, eu não quero ir para o céu com elas, não. Ou seja, as pessoas não acreditam que houve uma conversão. As pessoas não acreditam que houve uma mudança. Ainda que você fale que mudou, ainda que você escreva na sua casa, que escreva no seu carro, que faça uma faixa gigante dizendo: olha, eu mudei. E as pessoas falam assim: mas será que mudou mesmo? Será que é verdade? Eu vou pagar para ver, vou esperar, quem sabe, né? Então, o que nós fazemos diz respeito a nós e diz respeito à nossa igreja. A imagem que as pessoas têm dessa igreja é a imagem que as pessoas têm de você.
membro dessa igreja. Eu que sou membro dessa igreja. Quando as pessoas, elas pensam na luz, quando elas pensam na bondade, quando elas pensam na misericórdia, na graça de Deus, eles sempre vão pensar naquelas pessoas com as quais elas se relacionam todos os dias, nessas pessoas. E aí a gente vai, né, pensar como o testemunho é muito importante, como o testemunho é fundamental, não é? Quando nós falamos de mudança, quando nós falamos de conversão, quando nós falamos de regeneração, o testemunho é fundamental. O testemunho faz toda a diferença na vida daquele que de fato serve ao Senhor. Existem alguns países, igual Japão, China, Índia, né, até alguns países da África, onde existe uma ação missionária, né, constante, e onde às vezes passa 10, 20 anos que o missionário morreu, o missionário foi embora, as pessoas perguntam, mas você conhece Jesus? E elas sempre vão lembrar, e sempre lembram, do missionário que passou há 10, 20 anos atrás. Eu lembro, Jesus esteve aqui mesmo, ele pregou aqui 10 anos, né? Eu lembro sim, tinha um missionário fulano de tal aqui, que ele que era Jesus para nós. Ou seja, a imagem que eles criaram daquele pregador, daquele evangelista, daquele missionário, era a imagem bíblica do Jesus que nós conhecemos na palavra do Senhor. O testemunho desse missionário, desse pregador, desse pastor, era tão fundamental naquela comunidade, que as pessoas viam neles, né, Jesus. Eles não só falavam da palavra de Deus, mas as pessoas viam nele essa palavra, via nele essa mensagem, via nele essa vida. Mas infelizmente, irmãos, hoje nós não podemos esperar muito por isso, a não ser que nós mesmos tenhamos coragem de assumir esse papel, temos coragem de assumir essa mudança, temos coragem de encarar essa responsabilidade e sermos nós o Jesus, né, o discípulo, o Jesus dos nossos dias e nossos lugares, nossas casas, em nossa comunidade, em nosso trabalho, em nossas escolas. Porque, infelizmente, né, às vezes é um preço caríssimo que essas pessoas pagaram para ter essa imagem, para criar esse testemunho, caríssimo. E muitos de nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Vamos lá, né, vamos voltar lá agora a um texto do apóstolo Paulo, onde também ele vai falar da natureza humana depravada, e ele vai fazer uma imagem do mundo que nós conhecemos, do mundo que nós vivemos, e das práticas desse mundo. Esse texto, né, é um texto que o Mark Dever usa no seu livro. Ele vai usar esse texto justamente para direcionar a igreja, para entender o mundo que ela está contextualizada. O Paulo escreve o mundo lá em Roma, mas é esse mesmo mundo que vem desenvolvendo o seu dia a dia e chegou até nós. Romanos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 9, esse texto Marcos Dever indica, né, para fazer esse paralelo do mundo de mudanças, né, onde a mudança é necessária, onde nós precisamos entender, né, o aspecto bíblico da conversão, e ele fala, né, onde todos os homens estão vivendo em pecado. Versículo 9: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora,
nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta é a realidade que Paulo narra à igreja de Roma, a respeito do que é o homem vivendo debaixo do pecado. E aqui esse texto traz muitas qualidades do homem sem Deus. É por isso que nós não podemos abrir mão da mudança. Porque quando nós vemos esse homem que, a boca dele está cheia de maldade, cheia de amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos são de destruição, de miséria, é este mesmo homem, com essas mesmas características, com essas mesmas personalidades, é este homem que quer servir a Deus e quer, às vezes, ter uma roupa de crente. Quando não há a mudança necessária, quando não há a transformação de vida, é esse mesmo homem que tenta ter uma vida de cristão, tenta ter uma vida de servir a Cristo. É justamente contra esses comportamentos que Paulo pregou lá em Roma. É justamente contra essa natureza do pecado que Paulo foi taxativo naquela igreja que vivia esta realidade. Quando nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, era a mesma situação. A igreja já havia sido permeada pelo erro, a igreja já havia sido permeada pela indisciplina, a igreja já havia aceito no seu meio líderes que viviam em pecado, mas Paulo chegou e disse: olha, servir a Deus é diferente das obras dessa igreja. Aqui Paulo está falando: olha, o mundo, meus irmãos, o mundo, ele não há temor de Deus, o mundo não há comunhão com Deus. As práticas mundanas, elas são muito diferentes das práticas daquele povo que serve a Deus. E Paulo fala que há, na verdade, um grande abismo entre as obras dos que servem a Deus e as obras daqueles que servem ao mundo. É disso que Paulo narra nesse texto. É disso que Paulo está dizendo, a natureza depravada, que a natureza humana, ela é totalmente depravada. E aí, quando Paulo traz essa característica, nós vamos ver que Paulo está dizendo também que é preciso abandonar essas características. É preciso apontar para essas características e dizer: olha, essas características estão erradas, esse comportamento está errado, o que você faz, meu irmão, está errado. Nós precisamos mudar esse comportamento. Nós vamos ler mais um texto de Paulo e vamos ver o que Paulo está dizendo a outra igreja agora, em outro momento, em outra década, mas vamos ver a mensagem genuína de Paulo. Abra lá em Efésios, no capítulo 4. A mensagem de Paulo para a igreja de Deus é uma mensagem única. Uma mensagem única. E em Efésios ele vai fazer também mais uma lista, conforme ele fez em Romanos, das coisas que precisam mudar. Às vezes alguém pode perguntar: mas em que eu vou mudar? Em que eu preciso mudar? Não é? Às vezes nós não conseguimos enxergar nossos erros. Às vezes nós não conseguimos enxergar, as nossas necessidades. Mas Paulo vai apontar aqui também algumas coisas que precisam mudar. São apenas algumas, Nós precisamos saber que temos muitas outras. A partir do versículo 17, Efésios 4:17, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia. E digo isto e testifique no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Aqui, irmãos, ele já está falando, que precisa haver mudança. Ele já está dizendo que a mudança é necessária. Ele está dizendo que não devemos mais andar como andam os gentios. Nós não podemos, não devemos andar como andam os incrédulos.
Então, Paulo já começa esse texto dizendo que testifica no Senhor e dizendo, olha, vocês estão proibidos de andar como andam os gentios, ou como andam aqueles que não têm Cristo. Vocês não podem andar como andam aqueles que vivem fora da luz, daqueles que não obedecem ao Senhor, daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Então, quando ele escreve essa igreja, quando ele trata com essa igreja, ele está dizendo que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda impureza. Então, essas características aqui são parecidas com as características que Paulo citou em Romanos. Nessa nova lista que ele está fazendo, ele está dizendo como andam os gentios. E muitas vezes, nós também somos enquadrados nessa lista dos gentios, porque nossas obras, elas são parecidas ou são iguais às obras dos gentios. Aí ele vai falar, olha, no versículo 20, mas não foi assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, há uma diferença, porque Cristo não ensinou dessa maneira. É por isso que tem que haver mudança, porque o ensino de Cristo, ele exige transformação, ele exige uma nova perspectiva. O ensino de Cristo, ele exige uma esperança para sermos melhores. E aí ele vai relatar, dessas coisas que aconteciam que não podem acontecer mais. Se é que tens ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, João fala do novo homem, do novo nascimento. Paulo fala que nós devemos abandonar o velho homem. A vida do velho homem, do homem que vive na carne, do homem que vive no pecado, do homem que não conhece a Deus, do homem que vive nas trevas, precisa ser abandonada. Aquela roupa velha, suja, fedorenta, precisa ser jogada fora. Precisamos começar a entender que nós hoje não vivemos pelos desejos da nossa carne, da nossa natureza. Precisamos entender isso. E Paulo fala, olha, você precisa abandonar o velho homem, precisa abandonar velhas práticas. Quantas vezes nós estamos em nossas igrejas, irmãos, 30, 40 anos, fazendo as mesmas coisas erradas de sempre? Quantas vezes? E Paulo vai relatar isso aqui agora, e ele vai citar apenas algumas. Mas muitas vezes nós estamos agarrados ao mesmo pecado há 20, 30 anos. Nossos corações já estão cauterizados de ouvir que nós precisamos mudar. E quando o irmão fala que nós estamos em pecado, nós queremos brigar ainda, apelamos, achamos ruim, porque o irmão apontou o nosso pecado. Irmãos, nós precisamos dar graças a Deus quando alguém aponta nossos erros, porque essas pessoas querem que nós mudemos, nós façamos mudança em nossas vidas, que nós tenhamos outras posturas. Quantas vezes a gente aborda o irmão com a palavra de Deus e ele fala assim, não, eu já sei esse texto aí, não preciso saber desse não. Não é assim que eu entendo esse texto, não. Eu tenho uma outra interpretação para esse texto. Irmão, se você não puder crer no que está na palavra de Deus, você ainda precisa voltar e lá no princípio e começar de novo, porque é a palavra de Deus, ela que define a vida da igreja, ela que define a vida do cristão, ela que é o limite entre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós devemos abandonar. Ontem eu vi uma postagem no Instagram de um site cristão, falando quantas igrejas estão pervertidas, quantos homens estão nas igrejas, são apenas modelos que estão na igreja, quantas mulheres estão na igreja de apenas modelos, porque as suas roupas, suas práticas, sua vida, não é nada daquilo que é a palavra de Deus. E às vezes nós adotamos essas práticas e achamos que essas práticas são bíblicas. Então Paulo está dizendo, olha, o velho homem precisa estar fora da igreja, o velho homem precisa estar fora das nossas vidas, nossa vida cristã é uma vida diferente. E aí vamos lá no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem,
que, segundo Deus, é criado em verdade, verdadeira justiça e santidade. Olha, o velho homem, irmãos, vive no pecado, mas o novo homem vive em santidade. É uma oposição, há uma contradição entre o novo homem e o velho homem. E aí ele vai dizer algumas características dessas práticas. No versículo 25, olha a lista que Paulo faz. E essa lista, meus irmãos, nós precisamos nos incluir nela agora. Essa lista é aquela que nos traz a responsabilidade de estarmos junto a ela. E aí, né, claro que não vou pedir ninguém para levantar a mão, mas nós precisamos saber que ela nos pertence. Essa lista aqui é a lista que nos pertence, ela é nossa. Vamos lá, 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, irmãos, a mentira, ela precisa ser de fato deixada. Porque, primeiro, porque o pai da mentira não é Jesus, né, é Deus, é o diabo, né? E a mentira, ela é um daqueles pecados que nós acostumamos tanto a praticar, que um dia nós acreditamos nele. Quantas pessoas acreditam em suas próprias mentiras? Muitas pessoas. E há muitas delas que ainda falam assim, não, meu irmão, eu conto mentira, porque não é para me beneficiar, não, é para me beneficiar o outro. Eu conto mentira, não é por maldade, não, é para ajudar o irmão. Irmãos, não existe desculpa, é mentira. Seja mentira boa, mentira ruim, é mentira. E essencialmente, mentira é pregado pelo diabo. E aí a gente vai entender que nós precisamos deixar a mentira e falar a verdade. Infelizmente, há muitos crentes mentirosos. Infelizmente, há muitos pregadores mentirosos. Infelizmente, há muitas igrejas que estão alicerçadas em mentiras, em fantasias, em pastas de mágicas. Então, Paulo vai dizer, olha, vamos abandonar a mentira. Nós somos membros da mesma família. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos nós. Então, abandone a mentira. No meu trabalho tem dois rapazes lá que eles já são caracterizados como mentira, porque a maioria das coisas que eles fazem são mentiras. Quando você pergunta, o que você fez ontem? Não, ontem eu joguei bola, fiz 10 gols lá, tal, que eu sou o melhor do futebol, tal. Todo mundo sabe que é mentira, todo mundo conhece ele. Sabe que ele não faz gol nenhum, entendeu? Sabe que ele é muito ruim de bola, mas ele alimenta isso aí. Mas fora as outras mentiras que conta lá pra gente lá, que a gente fica impressionado. Mas ele faz isso todo dia, toda hora, porque ele já abraçou a mentira. Graças a Deus ele não é crente, né? Mas conhecemos crentes assim também. E aí, versículo 26, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse versículo, né, ele é muito citado por nós, mas nós dificilmente praticamos ele. A ira, irmãos, às vezes tem feito crentes ter atitudes e obras terríveis, né? As pessoas ficam iradas, né? Agridem, matam, né? Ofendem os outros, mas não podemos permitir que isso faça parte da nossa vida. O crente precisa ter equilíbrio, o crente precisa ter moderação. Não deis lugar ao diabo, né? É o resultado dessas práticas. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Se você é uma nova criatura e você roubava, hoje você não pode roubar mais, né? Você não pode ter as mesmas práticas de antes. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha, o ladrão precisa mudar de serviço, né? Se o serviço dele era roubar, ele precisa arranjar um serviço de trabalhar honestamente a partir de agora. Então, o trabalho precisa ser uma prática na vida do crente. O trabalho precisa ser para ele e para aqueles que necessitam de ajuda. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E aí, né, quando falamos de mudança, se você antes de converter, você falava palavras torpes, né, você era adepto ao palavrão, né, a todo tipo de palavra errada, hoje você não pode fazer isso mais. Isso não faz parte do seu vocabulário. A conversão exige essa mudança. A mudança ela é necessária. As suas piadinhas de duplo sentido, as suas piadinhas de maldade,
né, as suas práticas, que encontram nelas um vocabulário torpe, um vocabulário esdrúxulo, precisa acabar. Eles não devem, não podem fazer parte da sua vida, nem da minha vida, nem da vida de ninguém. A nossa boca precisa abrir para promover edificação, para dar graça àqueles que ouvem. Quantas pessoas falam assim, não, eu não vou ouvir esse irmão não, que só fala besteira. Não, eu não quero ouvir essa palavra, porque eu já sei que isso não vai dar em nada. Então, precisamos ter palavras que edificam. Uma outra coisa que é boa também, ao invés de falar besteira, é ficar calado. Você não tem nada que falar, né? Dizem que até o tolo, quando está calado, ele está certo. Imagina só, né? E às vezes abrimos nossas bocas e falamos que não prestamos. E o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. E aí, a gente tem essa lista de Paulo para essa igreja, e essa lista parece que foi escrita hoje para nós, Nós precisamos saber que a mudança está incluso a excluir essas coisas erradas. A mudança exige de nós novos comportamentos, nova forma de falar, nova forma de enxergar a realidade do mundo, nova forma de ter uma vida diferente dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro de casa, na escola, no trabalho, onde estiver. Então, com isso, Paulo nos ensina que nós precisamos mudar nosso comportamento, porque a conversão inclui mudança de comportamento. A conversão inclui mudança de atitude. A conversão inclui mudança de motivação. Eu preciso ter novas motivações. Vamos dar na última lista de Paulo, para hoje, onde ele fala das coisas que precisam mudar. Gálatas capítulo 5, volta 2 páginas na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. E aqui Paulo vai falar das obras da carne. E a conversão, ela bate o tempo todo contra essas obras da carne. A mudança é necessária, irmãos, porque essas obras da carne, elas precisam acabar em nossas vidas, porque elas precisam transformar em frutos do Espírito. E aqui Paulo vai escrever mais uma lista, E aí nós não temos desculpa, irmãos, agora de que eu não sei que obras são essas, Porque eu já mostrei para os irmãos umas 5 listas aí, E nós olharmos, até devemos ter uns 30, 40 atitudes, e comportamentos que precisamos mudar. Versículo 16, Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Lá em João 3:3, João 3:6, nós falamos daqueles que nascem, que estão na carne, daqueles que estão em espírito. E aqui Paulo já vai falar, olha, se você estiver em espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Todos os desejos da carne são praticados porque, infelizmente, a carne venceu o espírito. E aqui ele vai falar, olha, se você vive no espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, na verdade, essa luta interna, o tempo todo ela acontece. E o tempo todo o espírito, precisa dominar a carne. O espírito precisa exercer seu domínio sobre a carne. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. A lei é aquela que sempre vai apontar nosso erro. A lei é aquela que sempre vai nos condenar pelos nossos erros. Sempre vai dizer que nós merecemos ser castigados. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Então, se eu vivo prostituindo, eu preciso mudar, eu preciso abandonar a prostituição. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
A mudança é necessária, irmãos? Muito necessária. Paulo diz que se não houver mudança, nós não iremos herdar o reino de Deus. Se não houver uma compreensão bíblica de conversão, nós não iremos herdar o reino de Deus. E aí, né, nós vamos concluir a palavra dessa manhã, pensar em algumas coisas importantes a respeito do entendimento bíblico de conversão. E isso ocorre na vida da igreja. Uma igreja com entendimento bíblico de conversão, ela irá ser cuidadosa com o entendimento bíblico da conversão, né? Ou seja, ela vai, né, trabalhar isso de forma correta, e ela vai ser também cuidadosa quando ela for admitir, né, novos membros, né? Quantas vezes a igreja admite novos membros que estão vivendo uma vida totalmente longe da palavra de Deus? Então, quando nós entendemos o que é conversão, nós também iremos entender que essas pessoas precisam passar pela mudança de vida. Pedir que todos que desejam ser membros expliquem o Evangelho. Quantos membros hoje estão em nossas igrejas que não sabem o que é o Evangelho? Irmãos, compreender o Evangelho, saber o que é o Evangelho, é essencial no aspecto conversão. Perguntar se existem algumas áreas de pecado não arrependido. Porque quando nós lemos aquelas listas de Efésios, de Gálatas, de Romanos, às vezes as pessoas estão na igreja vivendo aqueles pecados. Mas a igreja, né, na sua essência, ela precisa entender que as pessoas não podem viver dentro de uma igreja vivendo aqueles pecados. Então, se você vive aqueles pecados, você precisa mudar de vida, porque senão você vai continuar servindo a Deus de forma errada, manchando a imagem do Evangelho, manchando a imagem da igreja e o tempo todo dando um mau testemunho. Então, uma das coisas que a gente precisa entender que o pecado ele precisa ser todos os dias apontado pela palavra de Deus. Administrar o batismo e a ceia do Senhor cuidadosamente. Os membros eles precisam entender, né, o efeito, o valor, a importância do batismo e da ceia, né? Isso não pode ser banalizado. Todas as vezes que houver batismo, todas as vezes que houver ceia, as pessoas precisam compreender por que estão participando, qual a importância de você ser batizado, qual a importância de você participar da ceia do Senhor, qual a importância da ceia do Senhor na vida daquele que nasceu de novo. Então, ela precisa entender isso. Um outro aspecto a respeito da igreja também é que todas as vezes que ela for evangelizar, seja evangelização pública na rua, seja evangelização dentro da igreja, seja o ensino, ela não pode permitir o ensino de um falso evangelho. O falso evangelho, ele produz falsos crentes. O evangelho pregar de qualquer jeito, o evangelho ensinar de qualquer jeito, ele faz com que as pessoas tenham falsa profissão de fé, que as pessoas sejam batizadas de forma errada, que as pessoas vivam e participem da ceia de forma errada. Então, a igreja não pode permitir que o evangelho seja ensinado dentro do seu templo ou fora do seu templo de forma errada. O evangelho precisa ser ensinado de forma correta. Um outro aspecto da igreja, que ela não pode, de forma alguma, permitir que o evangelho seja tratado de qualquer jeito e também não permitir que o pecado seja considerado como algo simples e leve. Eu comecei dizendo para os irmãos que há muitas igrejas que não pregam mais contra o pecado. Há muitas igrejas que não falam mais de inferno. E às vezes o pecado é ensinado como se fosse uma coisa simples e leve. E aí, irmãos, nós produzimos uma igreja que vive no pecado. E aí a gente vai também encerrar dizendo que a prática da disciplina na igreja, ela é fundamental. Todo convertido, irmãos, toda nova criatura, ele precisa entender que ele precisa ser enquadrado dentro da palavra de Deus. Quando a igreja não exerce a disciplina eclesiástica de forma formalizada, ela permite que os seus membros tenham uma compreensão errada do Evangelho. Para a igreja ser saudável, para a igreja ter uma saúde, ela precisa aplicar a disciplina nas pessoas que fazem parte dela. Então,
a igreja precisa enxergar isso de forma correta. Nós, como membros dessa igreja, precisamos aceitar ser disciplinados. Nós, como membros dessa igreja, precisamos aceitar ser enquadrados pela palavra de Deus. Hoje há muitos crentes que não admitem ser disciplinados. Eles são superiores, eles são mais importantes, eles têm a sua visão de mundo errado e também têm uma visão da Bíblia de forma errada. Então, a igreja precisa, irmãos, ensinar os seus membros que existe uma grande diferença entre ser cristão e ser mundano. E muitas vezes nós entendemos que o mundo e a igreja é a mesma coisa. Malaquias 3:18 diz que não. Há uma grande diferença entre os ímpios e os justos. Há uma grande diferença e precisa haver essa diferença. E essa diferença precisa partir de nós. Nós temos o compromisso de sermos pessoas muito diferentes daquelas que estão no mundo. E aí nós vamos encerrar dizendo que, para ter uma visão bíblica da conversão, nós precisamos ter passado por uma mudança radical em nossas vidas. E essa mudança inclui, a mudança dos nossos comportamentos, da nossa visão bíblica, da nossa visão de igreja e da nossa prática da palavra de Deus. Dessas listas que nós lemos juntos, irmãos, elas precisam ser encaradas como verdadeiras e como fundamentais para nossas vidas. É preciso haver mudança. Se não houve mudança em suas vidas, nós precisamos rever, precisamos ter que entender que a mudança é necessária. Coloque de pé, vamos orar. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Que a palavra dele possa permanecer em nossos corações e nos mudar todos os dias a práticas que realmente sejam bíblicas, verdadeiras, e que sejam marcas, de uma vida saudável na presença do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã, te louvamos pela vida dessa igreja, Senhor Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa manhã, e que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, a viver uma vida santa, Senhor Deus, uma vida separada do mundo, Senhor Deus, e separada para o Senhor, Pai. Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. O Senhor aponte, Senhor Deus, nossos pecados, aponte onde nós estamos falhando, Senhor Deus, onde ainda falta, Senhor Deus, uma mudança radical. E nos direcione, Senhor Deus, para a tua palavra, Senhor Deus, para vivermos uma vida santa, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Pai. Que essa igreja, Senhor Deus, a partir de mim, a partir de cada um dos meus irmãos, seja uma igreja que seja luz, Senhor Deus. Seja uma igreja, Senhor Deus, que tenha uma capacidade, Senhor Deus, de transmitir tua palavra, Senhor Deus, de forma digna, Senhor Deus, de forma concreta, de forma, Senhor Deus, que as pessoas possam ver em nós, Senhor Deus, as verdadeiras mudanças, Senhor Deus. Que nós realmente tenhamos vivido a experiência da regeneração, da conversão, Senhor Deus, a experiência de estar com Cristo, Senhor Deus, de sabermos que estaremos com Ele na eternidade, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, que Deus assim nos abençoe.